Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à websérie da Área Central. Hoje aqui com um time de peso, 2 convidados super importantes na história de redes associativas e centrais de negócios. O primeiro convidado, Nilmar, seja bem-vindo, e Jonathan da Costa, CEO da Área Central. Então assim, Nilmar, a ideia de trazer você e o Jonathan é um momento que a gente vai fazer um blend, né? A hora que é a junção do nascimento das redes, lá que você participou, né, Nilmar? Sim. Desde a rede número 1 praticamente, participou, contribuiu, esteve presente com essas redes, e um momento que junta a tecnologia, que aí vem o Jonathan contando a história também da área central, do sistema, na hora que ele percebeu os gaps, né, das redes que estavam iniciando lá no momento que elas estavam crescendo e tudo mais, que precisou se comunicar melhor, enfim, e aí vem a tecnologia. Então assim, Neymar, gostaria de ouvir a tua história e a tua história dentro das redes associativas e centrais de negócios. Muito bem. É importante destacar que nesse processo de construção de história, até 1990, a gente não tinha no Brasil esses modelos de cooperação. Basicamente, o que tinha era vontade de algumas associações, enfim, que queriam fazer compras coletivas e conjuntas, né? Eu venho de uma escola que foi criada por um empresário catarinense chamado Alfonso Tais, de Blumenau, que criou uma das primeiras centrais de negócio no Brasil, chamado Rede Brasil Escolar de Livrarias e Papelarias, cujo foco central era, Jonathan, fazer compras coletivas em São Paulo. E bacana porque ela começou com 39 empresários, lá em 1990, até o momento que chegou em 2005 a 530 lojas no Brasil. Tá? E é interessante porque quando fala de história, é de uma época que não tínhamos celular, nós não tínhamos e-mail, e todo o processo de construção era via cartas, né? Ou seja, você chegava a fazer as tabelas de preço, você fazia fotocópia, colocava no envelope e mandava. Então eu venho dessa geração lá atrás, né? E isso é bacana porque nos dá uma consistência muito grande. Então, a título de curiosidade, em 1990, no Brasil, o marco é a Rede Brasil Escolar, como uma das pioneiras, né? Depois disso, ela foi tão forte, o trabalho que foi desenvolvido, que lá em 2002, 2004, isso começou a inspirar o movimento associativista do ponto de vista de centrais de negócio. E aí, logicamente, a gente tem que dar o crédito, né? O Sebrae tem um grande papel nisso, porque ele olhou para esse modelo e a partir disso derivou uma metodologia, né? Mas aí, volto a dizer, né, era bem desafiador comunicar tudo isso, VJ. Nilmar, a Rede Brasil Escolar foi a primeira? Ou na época ainda já tinha algum outro modelo que vocês se inspiraram ou não? No caso, do jeito que nós conhecemos enquanto central de negócios, que tinha um apelo a criar uma central de serviço, né, que tinha contabilidade de apoio para as empresas associadas, sistema jurídico de apoio, compras coletivas, marca única, até então que eu saiba é uma das pioneiras no Brasil. Tá? E a partir disso que começou, que nós temos o resultado hoje. Né? Tanto é que chegou lá em 2015, que é os últimos dados que eu tenho, em 2017, nós chegamos a ter próximo a 1.000 redes no Brasil com este modelo. Tá? Então, é bem bacana. Foi prazeroso participar desse processo. Muito legal. Jonathan, qual foi o momento que você se encontrou, se esbarrou? Porque você foi com o Nilmar ou foi com o Sebrae que você se identificaram assim, pô? Foi com os dois, né? Foi com os dois? Ele estava no Sebrae já. Justamente. O que nem o Nilmar comentou, o Sebrae ele teve um papel fundamental no fomento desses grupos, né? Muito baseado pelo grande sucesso do Brasil Escolar, mas fomentando as redes de varejo através de uma metodologia de ensinar para os caras como que esse modelo poderia funcionar no Brasil, né? E o Nilmar tem um papel fundamental nesse aspecto porque por trás de toda essa metodologia do Sebrae existe uma fundamentação, né? Uma expertise escrita ali, um processo escrito que guia esses grupos através de consultoria, através de profissionais de várias áreas, né? Para contemplar tudo que a rede precisa abordar com os seus associados. E o Nilmar participou muito dessa metodologia, né? De como escrever, como
orientar o consultor que iria acompanhar esses grupos a fim de aplicar essa metodologia Brasil afora, né? E nós tivemos uma satisfação enorme quanto catarinenses, né, de ter vários cases de sucesso logo no início desse modelo, né? Então, eu particularmente acompanhei uma rede de supermercado, né, da nossa região aqui, que foi uma das primeiras a receberem essa metodologia do Sebrae, esse programa do Sebrae, que é a rede Master Valley de supermercados, e o estado de Santa Catarina também foi pioneiro. Então, a gente teve a grata surpresa de pegar logo no início esse modelo, sim, participar e entender o quanto que isso poderia ser construtivo Brasil afora para todos esses grupos que foram fomentados nesse modelo, né? Então, a minha vivência começou de 2004 para 2005. Então, logo depois desse episódio que o Neymar, sim, comentou aí, né, da década de 90, e desde então eu sempre muito envolvido, né, com as redes, mesmo antes de ter o Área Central, né? Porque a minha história com as redes vem familiar, né? Vem da história dos meus pais, que foram um dos fundadores da rede Master Valley, e, consequentemente, eu, na adolescência, participei de, sim, todo esse repasse da metodologia do Sebrae, desse acompanhamento que o Sebrae fez, tanto para criar quanto fomentar o grupo Master Valley e outros aqui, né, que surgiram logo em seguida ou no mesmo tempo, paralelamente, né, que a gente pode destacar a rede Agro Real, a rede Hipermac, né, são todas redes que surgiram nesse mesmo momento, fomentada por essa metodologia. Desculpa. Isso é um ponto importante que ele traz, porque quando começou esse movimento de fazer mais redes, e aí principalmente juntar as micro e pequenas empresas, né, como um passaporte à sobrevivência, né, que é uma expressão até que o seu Alfonso sempre usava, né, é importante destacar que, como não existia no Brasil um passo a passo de como monta isso, eu trabalhei lá começando na Brasil Escolar e até a função da gerência executiva de compras coletivas, a gente aprendeu por tentativa e erro, né? Imagine vocês, eu me lembro disso claramente, lá em 97, 98, 99, uma central de compras de São Paulo, de qual era o responsável executivo, você ter 14 aparelhos de fax, até comentei com o Diuri aqui no nosso warm-up, você tem 14 aparelhos de fax recebendo os pedidos e um menino lá tirando as folhas de fax para redigitar o pedido no nosso sistema, imprimir e mandar para a indústria. Olha quanta ineficiência. E mesmo assim dava resultado. Então esse é um ponto de conjunto importante, porque quando a gente olha hoje a tecnologia, Jonathan, né, como é fácil cooperar do ponto de vista de tecnologia. Mas aí também temos um outro contraponto. Quando a gente volta nesse tempo, e sem ser saudosista, e aí um ponto central da cooperação, por que as empresas cooperam? Por que o ser humano coopera? O ser humano só coopera quando ele tem um desafio a ser enfrentado que sozinho ele não dá conta. Então esse é um primeiro ponto. Por que as empresas cooperam? Elas cooperam porque sabem que se ela não se juntar, se não unir-se com alguém, ele vai ser passado para trás, né? Então o mercado é muito competitivo, né? Eu vi agora recentemente na mídia duas grandes cadeias da área de pets se juntaram, que é a Pets e a Cobasi. A pergunta que eu faço, e as micro e pequenas empresas que têm as suas pequenas casas agropecuárias, pet shop, enfim, quem atende esse mundo, qual que vai ser a resposta a isso? Vai ficar quieta no canto? Vai ficar sofrendo uma pressão? Tá? Ou vai ter um processo de reagir a isso? Né? Porque as grandes, elas ganham espaço. Uhum. E no varejo, ali, nós temos um outro movimento, né? Hoje o varejo, ele é online. Então, quando a gente está na década de 90, e quando você vivenciou isso, nós não tínhamos uma presença online. Então, acho que esse é um desafio que você trazer na mesa para discutir aqui. Como é que a gente, primeiro, quem está numa central, quais são os desafios aqui para frente? Uhum. E quem está nos assistindo, nos vendo, a pergunta eu estou desgarrado dessa coisa chamada cooperação empresarial. Como é que eu me agarro nisso, enquanto estratégia? Mas é uma questão que a gente já conversa há muito tempo, inclusive dentro do área central e também
no momento de venda, né, que eu sou, até fazer uma declaração aqui para ti, né, Nilmar, que lá atrás, quando eu iniciei com a área central, o Jonathan tentou me explicar o que era rede associativa e centrais de negócio. Não conseguiu. O pessoal da TI tem que dar um desconto. Aí ele falou assim, Aline, ele viu que eu tava sofrendo, ele falou, Aline, fala com o Nilmar. Vai lá falar com o Nilmar que eu acho que ele vai te ajudar. E assim, sério, você ajudou um monte, deu muita clareza no que tange quando é rede associativa e centrais de negócio. Que é um ambiente totalmente... E isso é uma discussão que a gente tem internamente e é uma provocação porque... Quando vem pessoas de fora, a gente está contratando alguém, a gente primeiro precisa explicar o que a gente faz. O que é o modelo do nosso negócio. Porque ele não é difundido como... eu sempre uso a analogia do Bitcoin. Popular. O Bitcoin, até anos atrás, o Bitcoin ele era... Ninguém sabia, não botava a mão, não fazia nada, não, isso aí eu acho que vão me roubar, enfim. Hoje o Bitcoin, todo mundo sabe, já aposta um pouco, já tem, enfim, tá na mesa. Quando a gente fala de central de negócio, redes associativas, ainda existe uma cegueira? Uma cegueira. O pessoal não... Um ponto cego. Não sabe, não conhece. Ok. Então, a área central vem com essa prática ainda de a gente estar fazendo essa educação com o Brasil, vamos dizer assim, com o empresariado, com o empreendedor. O Sebrae teve essa função, o Nilmar fez, né, teve aqui, escreveu até um livro sobre cooperação empresarial, central de negócios. Eu trouxe ele aí. Trouxe ele? Então, deixei na minha mochila, posso pegar? Pode. Então eu vou pegar aqui e você continua aí, tá? Tá, vai lá. Vou deixar ele. E aí, Nilmar, o que a gente traz, né, para a mesa sempre? O quanto que a gente primeiro precisa educar esse público e como é que você enxerga essa frente, né? Aqui, ó, central de negócios do Nilmar. Isso aqui é cartilha, quando o pessoal entra lá na área central, a gente pede para ler o teu livro. É verdade. Coisa boa. Verdade. E como é que você enxerga, até voltando um pouquinho, como é que você enxerga esse momento de... Momento não, vamos olhar lá para o passado, porque assim, ó, o que a gente assiste? E o Jonathan pode me ajudar na soma aqui. Há 10 anos atrás, eu estou nesse meio já também há 10 anos, o Jonathan um pouco mais, mas o que a gente assistia? Que existia uma força maior educando e provendo dessas questões de centrais de negócio e redes associativas. Um incentivo, né? Maior incentivo e tudo mais. Hoje, como é que você enxerga esse movimento? O que você vê, assim, do passado até agora, né? O futuro nós vamos ver tendência depois, mas essa jornada, como é que você vê? Veja, a gente nunca pode dissociar um fato do momento histórico em que vivemos. Então, veja, 1990, então, contexto histórico, abertura de mercado, né? Nós tínhamos uma economia fechada com uma abertura de mercado. Rapidamente acessar novas fontes de matéria-primas e produtos importados. Aí leia-se China entregando fortemente produtos para o Brasil. Então, essa abertura da economia fez com que o varejo fosse invadido por fornecedores externos muito competitivo, né? Então, quando chegavam esses materiais no Brasil, as grandes redes acessavam isso já, redes de supermercado e assim por diante. E, de novo, como eu não consigo fazer e acessar diretamente esses grandes importadores, a ideia central vou me unir para fazer a compra coletiva. Então, esse é um fato histórico. De 1990 até 2000, a gente teve um crescimento muito forte com as centrais no Brasil, e de 2000 a 2010, mais forte ainda. Por quê? Porque aí, não fazendo propaganda para o Sebrae, mas valorizando o trabalho do Sebrae, o Sebrae olhou que isso era um modelo bacana para as micro e pequenas empresas sobreviver no mercado, que é o papel que o Sebrae faz e faz muito bem. E eles encamparam esse projeto, tanto é que eles fizeram uma metodologia já em 2002, chamado Central de Compras, né, que tinha como objetivo ajudar a micro e pequena empresa a fazer compras coletivas. Em 2006, eles nos chamaram, daí quando eu falo nós, porque era eu, o Edmir Duncan, e aí o Jefferson Bueno, que era o gestor do Sebrae Santa Catarina, do qual o Jonathan falou da rede Master Valley, como um case de sucesso catarinense, para formatar essa metodologia em nível nacional. E aí nós tivemos um boom das centrais no Brasil. Tá? Por quê? Porque isso levou para todos os Sebrais esse trabalho e esse método que foi muito valoroso e que ajudou fortemente. E até 2010, nós temos esse apoio forte, então, diria, do Sebrae.
E nós tivemos uma grande barreira, que era a falta de sistemas que ajudassem a dinamizar o trabalho, porque até então era tudo em planilha, era difícil a comunicação. Veja você mandava as coisas via e-mail para o empresário responder. Uma planilha de Excel para achar preço de compra conjunta, quanto que compra, enfim. Quando nós tivemos lá em 2010 já uma tecnologia que nos ajudasse nisso, Jonathan, a gente começou a ganhar aqui robustez. Tá? E esse processo foi fortemente até 2012. A partir disso, a gente começa a ter, como a gente tem um ciclo de vida dos produtos, tá? Veja, isso já está posto. Os empresários que cooperem por si só. Temos que adicionar essa discussão também, uma discussão ainda que nós não temos um resultado sobre isso, que é os entraves de ordem tributária, né, principalmente jurídica, uma vez que nem sempre os modelos cooperativos, associativos, com centrais de compra, distribuições são muito claros do ponto de vista tributário, que pode muitas vezes impactar e não deixar a micro e pequena empresa entrar nesse modelo. Acho que esse é um ponto importante para começar a discussão. Então, deixa eu jogar a bola para o Jonathan aqui, que é fazer um trocadilho com ele. Veio primeiro a rede na tua vida ou veio o sistema, Jonathan? Ou melhor, quando você pensou em criar a plataforma do Área Central, como você já tinha uma vivência de rede que se vivia dentro do supermercado do teu pai, ele já era de ambiente de rede, te ajudou? Te ajudou a fazer essa linha de construção com o sistema? Muito. Eu acho que a gente pode resumir, pelo que o Nilmar falou, dessa dificuldade de operacionalizar as redes sem a tecnologia, um entrave na rede Master Valley, porque ela estava crescendo no número de associados e não estava conseguindo comportar esse crescimento pela falta justamente de ter um ambiente tecnológico ali que poderia facilitar o dia a dia da operação, né? E daí, como eu tinha formação técnica, como eu já trabalhava nesse ramo empreendendo um negócio, a gente viu a oportunidade de oferecer para a Master Valley um ambiente que propiciasse essa agilidade na burocracia do dia a dia, né, de operar essas centrais de compras, né? Porque quando a gente faz negociação para um estabelecimento, né, para um comércio, a gente tem uma facilidade de olhar o nosso mundo ali, negociar com o nosso fornecedor, o que eventualmente a gente precisa repor no nosso estabelecimento de mercadorias, né? Quando a gente fala num grupo de redes, as necessidades são diferentes de cada associado, em momentos diferentes, né? Com volume, marca e acesso a fornecedores não necessariamente iguais, né? Então, o Área Central ele surgiu com o objetivo de começar a entender esse movimento de informações, num primeiro momento muito operacional, que era agilizar o processo operacional, tirar o fax da jogada, que não... Momento, né? Era o que precisava. Tirar o fax da jogada, logicamente não tinha o WhatsApp, né? Então a gente criou uma planilha dinâmica, vamos dizer, né? Substituindo o Excel, que o lojista digitava lá as quantidades dos produtos que a rede estava negociando e caía lá para o gestor de compra da rede já totalizado isso, né? Organizado por fornecedor, já facilitando a condução dele da negociação com a indústria, né? Num primeiro momento foi isso, né? Ou seja, a IA já estava naquele momento lá. a Yara que ajudava o gestor lá, só se for. Não, mas a gente, eu lembro bem desse episódio, né? Até então, vamos lá, vamos organizar esse momento das redes, né? Isso aí. Esse momento com o fax eu presenciei, né? Na Master Valley começou assim, né? Começou, vai fax para o lojista preenche os produtos que ele quer, sinaliza os produtos que ele quer, volta fax lá para a Master Valley para totalizar os fax de todos os integrantes da rede e negociar com o fornecedor. Primeiro momento foi esse. Segundo momento, vamos trocar o fax por e-mail. Então, pega o e-mail, anexa uma planilha, manda para o lojista baixa aquela planilha, abre a planilha, preenche a planilha, salva a planilha, anexa de novo no e-mail, devolve para a Master Valley,
para a central abre 32 planilhas, junta tudo em uma planilha só e negocia com o fornecedor, né? Era bem assim mesmo, né? E depois a gente tem um outro momento que é a adoção na época, que era uma abordagem muito em evidência, que é a intranet, né? Que era um ambiente restrito de uso dos integrantes da rede, no qual no próprio ambiente eles poderiam preencher as quantidades de produtos que ele tinha interesse em comprar das negociações e a partir daí o gestor já receber planilhado lá. Um detalhe, né? Intranet, que era a época de internet de escada. Internet de escada, que era um outro desafio. Não, e internet que você só ligava o computador para baixar a internet 1 ou 2 vezes por semana. Ainda tinha esse final desafio. Do expediente, para não deixar a linha de telefone ocupada e não perder venda, né? Exatamente. No supermercado, né? Então, os desafios tecnológicos eram gigantes, né? Mas nem por isso não havia cooperação. Então, eu acho que a essência das redes, eles tinham que se reunir com mais frequência, obviamente, né? Talvez do que hoje, ou de formatos presenciais com mais frequência, né? Mas acontecia, fluía, né? Porque existia um interesse comum ali do grupo de fortalecer individualmente cada lojista ao ponto de ser competitivo perante as grandes redes, né? Que foi sempre o grande anseio do micro e pequeno empreendedor, de ser competitivo às grandes redes. E nesse modelo de cooperação foi um modelo que foi apresentado para ele, que ele acreditou que ele poderia ser competitivo perante aos grandes players do seu segmento, né? E é o que nós comprovamos com o passar do tempo com as redes, né? Hoje, várias redes associativas de pequenos estabelecimentos, e não tem nada de ruim nisso, né, em ser um mercado de bairro, muito bem gerido, pode ser um grande negócio para o empresário, né, mas eles são extremamente competitivos com os grandes grupos, porque eles estão inseridos dentro de um grupo competitivo. E o pequeno ficando com a força de um grande, né? Justamente. Esse era o conceito que a gente levava, né? O Sebrae levava, o pequeno ser com a força de grandes. E daí, muitas vezes, né, Aline, a gente pensa que nesse modelo ele só vai conseguir comprar mais barato. E o comprar mais barato é só uma das coisas que ele consegue. A abrir o leque, né? A gente vivenciou um momento histórico desses empresários que era o acesso a mercado. Há grandes indústrias que, mesmo nacionais, que individualmente ele não alcança, ele não tem acesso, né? E em grupo ele começa a ter acesso. E só esse fato, né, já gera um grande ganho, né? Uma grande oportunidade de negócio para o seu estabelecimento, né? Então é um outro ganho desse modelo que muitas vezes num primeiro momento o empresário não enxerga, mas que ele tem essa necessidade, né, de acessar direto a indústria, de poder negociar com grandes players do mercado, grandes fornecedores, para que o processo dele seja mais competitivo, né? Ô, Jonathan, e é interessante quando você fala da tecnologia que facilitou enormemente o trabalho do gestor, da rede. Mas olha que interessante. Como não tinha tecnologia, as pessoas precisavam estar unidas presencialmente. E quando você cita as redes que são sucesso no nível Brasil desta época, tem um aspecto que era importante, que as pessoas conviviam uma com a outra. E quanto mais eu fico próximo, participo de uma reunião, discuto com você, converjo, diverge, mais eu me aproximo intelectualmente, mais eu tenho um afeto por você, ou desafeto, conforme a situação, e eu consigo ir para um próximo nível, que é conhecendo um pouco mais você, eu chego ao nível máximo, que é a geração da confiança. Então, criar uma rede, uma central de compras, rede associativa, não importa o nome que você queira dar, ele é um processo comportamental, né? Tanto é que, se a gente fazer um paralelo com o mundo de hoje sobra tecnologia, então vocês têm aí o sistema área central, que é uma baita de uma ferramenta, uma das melhores do Brasil, do segmento, e você fala assim, tá, e cadê as redes para cooperar? Cadê novos empresários? Lá atrás nós tínhamos o contrário, nós tínhamos uma predisposição das pessoas a cooperarem, e elas diziam assim, tá, mas eu quero cooperar, mas e qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Porque manualmente não era mais possível, né? Ainda bem que veio
os sistemas e software para nos ajudar. Então, acho que isso é um ponto importante. E a pergunta e eu sinceramente pensava que na época do Covid e pós-Covid, nós íamos ter um crescimento forte das centrais de negócio. Isso não aconteceu. O que eu vejo que está acontecendo aí, não sei se posso emendar aí, Aline, olhando já um pouco para o futuro, né? Nós tivemos, de 2000 até 2012, 2014, já citamos aqui o apoio do Sebrae, que foi fantástico para escalar o modelo. E querendo ou não, de 2012 a 2018, nós tivemos aí um bônus demográfico em nível Brasil, e nós tivemos, sim, uma época de geração de riqueza. Tá? Isso é fato. Tá? Então, se você olhar os números, foi uma época que as pessoas ganharam, compraram e tudo mais. Próspero. Foram prósperos, isso é um fato, né? E tá aí. Como é que a micro e pequena empresa vai querer prosperar se o ambiente é desfavorável do ponto de vista de ambiente? Né? Quando começou em 1990, nós tínhamos um ambiente desfavorável. O que eu percebo agora, nós estamos entrando novamente num ciclo, tá, muito forte. Primeiro, comércio internacional batendo nossa porta, R$50, $50, acho que é, né? Você compra sem tributação. Então, isso é um desafio para a micro e pequena empresa. Segundo ponto, se os pequenos negócios estão sofrendo com essas grandes redes, com falta de apoio, ou com uma forma de não acessar novos fornecedores, como o Jonathan falou muito bem aqui, eu entendo que a cooperação empresarial é o caminho para dar jeito nisso. Então, eu entendo, a minha leitura, estou há 25 anos nesse negócio, nós temos agora todas as bases para começar a trazer esse assunto para cima da mesa. Por quê? Porque chegou a hora de discutir isso novamente. Por um tempo isso ficou fora. Eu acho que isso vai voltar muito mais forte. Um outro ponto que eu quero destacar. Ano passado, em outubro, nós fomos uma missão para Barcelona, a gente levou 15 empresários para conhecer os modelos de cooperação espanhol. E eu comentava com o Jonathan antes, algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, o forte crescimento das centrais de compras além do varejo. Nós aqui, eu acho que a maioria dos clientes da área central é da área de varejo, tá? Os modelos espanhóis estão começando a ir para uma outra seara. Qual a nova seara? Centrais de compras da área de indústria e de serviços como um todo. E vou dar um exemplo. E aí também existe sempre, vamos olhar assim para os outros modelos inspiracionais para a Europa, com uma devida cuidado. Lá, por exemplo, eles verticalizaram as vinícolas. Aí você fala assim, pô, vinícola? Sim, vinícola. Por quê? Porque eles têm que comprar garrafa conjuntamente, eles têm que comprar a rolha, tem que comprar a embalagem, tem que comprar a etiqueta, eles têm que comprar distribuição, transporte, eles têm que comprar equipamentos, eles têm outras demandas. Merchandise. Né? Eu falava antes também, e isso foi muito legal, que essas vinícolas que estão nessa central de negócio, nesse cluster de inovação, eles estão, por exemplo, conversando com as redes de supermercado e perguntando o que você precisa para o nosso vinho vender melhor aqui. Por quê? Porque eles não estão preocupados em competir com o vinho espanhol. Eles estão preocupados em competir com o vinho advindo de outros países. Com a África do Sul, com o vinho americano, com o vinho chinês e outros vinhos que eles falaram lá. A pergunta é, como eu coopero? Então, acho que isso que nós temos nesse momento é que vai levar um novo start às centrais de negócio. E, sinceramente, eu acho que daqui a 5 anos vão ter mais umas 1.000 redes sendo formadas em outras áreas que não seja do varejo. Tá? Porque o varejo, ele está não está fácil. Eu acho que você entrou num ponto, Nilmar. Eu acho que é o coração talvez do nosso bate-papo mesmo, que é agora o presente, vamos dizer assim, né? Que a gente vem assistindo dentro do área central também. Criação de novos modelos de rede, então, com uma governança diferente, e eles, quando eles se criam, né, eles nascem e tem uma capilaridade radical, rápida, certo. Super rápida. Então, esse novo modelo que está vindo, né, então, geralmente é um dono, né, tem um dono que tem uma aplicação de serviço, então, ele não é só comprar, não é só a negociação, e sim ele faz um pool de serviço e vende esse serviço para a logística, para o varejo. Ótimo. Enfim, que está implementado dentro do varejo ainda, né? Mas essa parte da indústria, a gente também já vem assistindo dentro da área central.
Ótimo. Né? A indústria de sorveteiros, a gente já tem alguns players dentro do área central, a gente está assistindo esse modelo caminhando, né? E aí eu jogo para vocês dois, inclusive a pergunta é, com essa, como você bem colocou, né, Nilmar, que está vindo essa transformação para dentro do nosso mercado e que você entende que as redes lá atrás, elas nasceram por uma demanda de escassez, ou eles se juntavam, ou eles não iam prosperar, porque tinham outros players maiores. Exato. Hoje, por mais que existe essa demanda externa, tem dificuldade, mas ainda a gente entende assim que o empresário parece que ele está confortável, o microempreendedor, parece que ele está confortável. Porém, está vindo essa jornada, a gente já vem sentindo aí essa escassez, está acontecendo, é o que você falou, está acontecendo. Como é que vocês enxergam essa nova jornada? Vamos botar aqui 5 anos. Como é que vocês enxergam essa nova jornada das redes? O que está acontecendo? Isso. A gente está sentindo essa mudança, né? Eu até queria contribuir um pouco com esse olhar para o futuro, né? O que a gente está enxergando que a rede vai se transformar, mas eu acho que uma palavra que une a transformação desse modelo continua sendo a cooperação. Então, como balizador, né, como base desse movimento, eu devolvo uma pergunta que é a seguinte: como é que o modelo de cooperação vai evoluir para ser muito mais efetivo perante aos novos desafios que o mundo nos desafia a todo momento, né? Então, se a gente ter como base a cooperação, né, não perder isso nesse modelo, a gente consegue transformar esse modelo para que ele seja muito mais valoroso, né? E daí nós temos já alguns exemplos de grupos clientes do área central que já estão nessa toada, né? Que já estão um modelo à frente, vamos dizer, uma versão do modelo à frente, legal, né? Legal. Lógico que tem as suas dificuldades, tem, obviamente, mas o que a gente enxerga é que esse modelo de evolução, ele tende a ser muito mais adequado ao nosso momento de negócio, né? E daí a gente não perde a essência da cooperação, mas ganha muito a essência da gestão, né? Porque se a gente olhar um modelo associativo que surgiu lá nos anos 2000, ele foi muito válido, né? E a união dos empresários fisicamente, por falta de tecnologia, aflorava mais ainda isso, porque eles trocavam experiências ali nas reuniões que eles tinham, acontecia muito de um se espelhar no outro, de um entender o que o outro estava fazendo bem, né? E daí a tecnologia, ela favoreceu muitas coisas, mas querendo ou não, ela distanciou fisicamente as pessoas, né? E daí a gente entendeu, ou está visualizando nesses modelos que estão uma versão à frente, podemos dizer assim, que uma equipe de governança, uma equipe profissional de gestão, seja por um empresário que se propõe a fazer isso, por uma equipe, né, através de um centro de serviço, tende a ser um modelo muito mais interessante para o nosso momento atual, né? É o que nós estamos enxergando. E o que me deixa muito feliz é que mesmo com essa transformação, eu volto a dizer, o modelo não está perdendo a cooperação, né? Então, é como se a gente entregasse um serviço melhor para o lojista que se propõe a participar desse grupo, para que ele tenha mais resultado num modelo mais organizado, né? Mesmo que seja um modelo híbrido, privado, associativo, né? Isso ainda não está maduro o suficiente para a gente dizer, não, esse é um modelo que as redes vão adotar, porque falta legislação, falta entendimento das partes, é um processo que está surgindo e aprendendo com os erros e amadurecendo ao ponto de nós entendermos que, olha, esse modelo híbrido aí, ele vai se firmar. Será que esse novo modelo muda as prioridades? Porque o que eu quero dizer, no modelo antigo, a prioridade macro principal era comprar conjunto. Será que nesse novo modelo muda a prioridade?
Será que o comprar conjunto ele vem numa terceira escala? Será que eu acho que nem é o modelo, Aline. Eu acho que é o momento. Não, enfim, mas Nossa. esse novo modelo de redes que a gente está entendendo, que é uma tendência, que esse pool de serviço talvez para as redes que existem hoje, nem o novo que está nascendo, mas as redes vão ter que, essas redes que existem hoje, que estão vivendo no modelo antigo, elas vão ter que se reestruturar. Sem dúvida. O que nós temos, na verdade, e o Jonathan falou bem, que é a questão da legislação tributária e da própria organização jurídica. Se eu tenho um modelo mais simples, e para mim isso é sinal de eficiência e inovação, eu tenho uma empresa que presta o serviço para esses grupos, e assim foi a Brasil Escolar no começo. Que opera. Então, e você não tem todas as amarras de prestação de contas como um todo. Lógico, você acaba prestando conta, mas não é o dinheiro dos indivíduos que está naquela empresa que presta serviço. Ele tem ali a equipe de operação, presta serviço, cobram uma taxa, esses dão o feedback sobre o que está sendo entregue, se está bom, se está ruim, melhor. Então, essa escuta empática e ativa, e entrega esse serviço. Tá? Então, isso me leva a ter uma eficiência operacional. Então, lembre-se, o empresário sempre quer o quê? Diminuir seus custos, seja de aquisição de suprimentos e assim por diante. Eu entendo que o modelo associativo que a gente está vivendo agora, para mim, é sinal de eficiência e inovação. Transformação. E eu vou mais longe. Nesses 25 anos que a gente acompanha o movimento, nós tivemos vários modelos distintos de cooperação empresarial sobre essa mesma égide chamado central de negócio, redes de empresa, redes de cooperação, enfim, teve vários modelos. E, sinceramente, eu acho que nós vamos parar por aí. Acho que nós voltar a essa mesa daqui 5 anos, nós vamos estar falando talvez outra coisa diferente, porque para mim isso é inovação, é a transformação constante. Pega o sistema de vocês quando montaram. Ele era uma coisa, hoje ele é outra coisa, completamente melhor. Então, isso faz parte. E uma etapa central que eu vejo é esse movimento da cultura da cooperação, que nós temos que resgatar um pouco mais. Como é que resgata, que é a tua pergunta, né? Como resgata isso, né? Bem, primeiro, o empresário, ele está preocupado no dia dele em tocar a operação dele. Então, ele tem que ir lá na sua associação local, na sua CDL, no sindicato patronal do que ele faz parte, na Federação da Indústria, né? E falar, olha, eu já ouvi falar desse tal de cultura da cooperação, tal de central de negócio, né? Tem um software que nos ajuda, conheço uma rede tal aqui na minha região. Ou seja, é um movimento que tem que vir também do empresário para cá. Porque nós aqui nesta mesa somos da iniciativa privada. Vocês atuam com um sistema, um software de prestação de serviço na área de compras coletivas, entre outros itens a mais. Eu sou da área de consultoria, nós somos privados. Tá? Mas nós, quanto privados que participamos das entidades de representação empresarial, nós temos também que ativar o ecossistema, que pode ser talvez para uma federação da indústria, para uma FEComércio, para o próprio Sebrae do seu estado. Acho que esse é um movimento bacana que nós temos que ajudar a contribuir para a geração desse movimento. Está nas nossas mãos como empresários. Legal. Aline, contribuindo com a resposta da tua pergunta, eu colocaria mais a necessidade do momento, né? Quando lá atrás surgiu, eles olhavam para compras e compras já era satisfatório, né? Resolver as compras já era acesso a mercado, tudo aquilo ali que a gente falou, né? Hoje, no mundo globalizado, com o uso da tecnologia, o empresário tem que vender melhor, né? Ele tem que fazer marketing melhor. Ele tem que gerir o negócio dele muito melhor. E daí que a rede de cooperação ela entra como um suporte para ele, né? Nesse aspecto. Porque uma das coisas que mais me encantou quando eu conheci esse modelo é realmente a essência do poder da cooperação. É olhar o outro empresário da mesma cidade do que eu, ou da cidade vizinha, do mesmo tamanho do meu negócio, e olhar para ele e dizer, nossa, como ele faz bem, como ele vende bem, como ele atende bem, como é que eu vou chegar nesse nível? Como é que eu vou aprender com o meu colega aqui várias coisas que eu posso implementar no meu negócio para aperfeiçoar ele, né? Então, esse poder de cooperação que a rede permite é o que move esses grupos, né?
É o que faz com que a grandeza da cooperação aconteça, né? E quando a gente olha para o cenário atual, a gente vê desafios em todas as áreas, né? Nós temos redes muito bem organizadas na parte de recursos humanos. Que legal. Cara, é sensacional, né? Como é que a rede vai ajudar eu contratar os profissionais para minha loja de forma melhor, mais correta, para que não tenha tanto rodízio, né, de colaboradores, para que as pessoas estejam motivadas trabalhando ali. Então, nós temos, entre os clientes do Área Central, várias redes que já fazem isso. Né? Que legal. Que transcende totalmente o seu momento inicial lá, que era das compras. Né? O Jonathan falou um exemplo aqui que eu me recordo, da nossa região, que era de supermercados também, que uma das principais dificuldades é o famoso açougueiro, né? Saber pegar uma prancha de carne, cortar, fatiar e saber fazer os cortes. Eu me lembro que uma dessa, eles fizeram disso uma oficina, né? Reuniram futuros açougueiros aprendizes, então sabia manejar a faca e tal, e você leva para dentro dentro de uma do açougue, do supermercado, né? E passa uma tarde, né? Uma parte da noite desmontando as pranchas de carne para ensinar novos açougueiros, né? Porque onde é que tem curso para açougueiro? Eu nunca vi até hoje, né? Então, esse espírito da cooperação que o Jonathan traz, isso é o ganho efetivo. Então, você imagina você pegar lá futuros açougueiros que estão aprendendo a profissão e você fazer esse trabalho. Então, é a formação, é a troca de experiência. Se fala tanto hoje, na moda, é o tal do Summit, né? Então tem um monte de Summit, né? Dos demais, né? Que são as reuniões. As centrais de cooperação foram os primeiros Summits do Brasil. Essa é a verdade. Não, mas é verdade. Então, quando a gente fala de inovação, muda-se o penteado, mas a noiva é a mesma. Essa é a verdade. Então, os primeiros Summits do Brasil, a Brasil Escolar, elas fez vários eventos, fazia 2 por ano, de ensino para os seus cooperados. A Rede Master Valley, quantos eventos vocês faziam? Eu posso dizer que tinha um summit a cada 15 dias, tá? Ou seja, esse é o espírito da cooperação que nós temos que ajudar a desenvolver cada vez mais. Né? Um outro exemplo de cooperação que eu lembrei agora com a fala do Nilmar foi a felicidade do empresário de poder premiar o seu cliente com carros novos, assim, né? Então, o lojista, ele jamais teria condição de dar um carro de presente, né? De fazer uma promoção que presentearia um cliente com um carro, né? Em grupo, eles conseguiram promover essas campanhas, 2, 3, 5 carros, motos, e era impressionante o quão orgulho que o lojista tinha de poder ofertar aquilo para o seu cliente, né? De poder chegar naquele nível que as grandes redes faziam, que jamais ele iria pensar que poderia fazer algum dia, né? Esse foi um episódio bastante marcante, assim, nesse movimento, que, novamente, transcende totalmente o aspecto de compra. Ali ele estava focado em marketing, né? Em divulgar a marca, em trazer mais clientes para a loja e promover o crescimento dos lojistas integrantes da rede. E eu acho que aqui, reside uma grande oportunidade para as centrais de negócio, não importa do setor. A compra conjunta de suprimentos, mercadorias para revenda, eu diria que é apenas uma etapa. A minha sugestão é que as centrais de negócio comecem a olhar para outras áreas que ainda não fazem negócio. Certo. Por exemplo, se eu tenho uma rede de farmácias, seguro em vida e grupo para os seus colaboradores, eu posso comprar pela central de negócio. Seguro dos automóveis, planos de telefonia celular ou de 5G ou de internet para suas lojas. Todo equipamento de infraestrutura de TI, então servidor, notebook, etc., frente de caixa, compra de softwares coletivos. Então tem outras coisas que não é o core business da empresa, mas é serviço, você pode comprar muito mais barato. Eu tive recentemente no outro estado, uma rede fez uma negociação com um banco para pagar a menor taxa do cartão de crédito, chama-se adquirência, né? Nomezinho. Uma prática. Isso, né?
E veja, eles pagavam 3,5%, 3,8% de forma individualizada, isso foi para 1,9%, 2%. Imagine 1% e pouco sobre uma área que a margem é muito pequena, quanto é que representa isso em ganho? O que você falou agora, Nilmar, inclusive, mas me fugiu o nome dela, até me desculpa, mas eles criaram uma demanda por serviço. Como era a indústria, essa rede que a gente atende, e tem muito serviço de mão de obra para ir arrumar as máquinas, eles abriram uma demanda de serviço. Então, quando um empresário levantar, vou chamar o eletricista, sei lá, do elevador aqui. Certo. Tem mais alguém, porque esse cara vinha de longe, era específico para aquele maquinário. Aí o pessoal, não, então já traz aqui, porque eu também quero. Então, ele fazendo um frete, cobrava um frete só de viagem. Mas era compartilhado serviço. Então, olha que legal isso aí, né? Mas é uma prática bem pouco usada, tá? Então, acho que essas áreas temos que começar a olhar. Recentemente, a gente fez uma parceria com a Startse de São Paulo, que é uma grande plataforma de ensino para a área de inovação. E um dos sócios lá fala que a gente tem que começar a olhar para áreas que até então nós não olhávamos. Então, compras coletivas, e essa fala me chamou muita atenção. Compras coletivas de suprimentos, todo mundo olha. Mas quanta coisa tem que dá para comprar? Por exemplo, uniforme, para quem trabalha com varejo. Dá para andar fortemente. Uma outra área, a área de educação corporativa. Então, daqui a pouco eu tenho lá várias pessoas, eu quero formar esses meus gestores em liderança, tá? Eu quero formar eles em vendas, eu posso trazer parceiros para ajudar. Né? Seja a academia, e esse é um outro aprendizado que eu tive vendo o movimento espanhol, o quanto que a academia está próximo das centrais de cooperação, muito próximo. Tá? Porque, veja, eu venho de uma geração que, quando eu fiz o mestrado, do qual deriva o livro, lá em 2006, tinha pouquíssimas obras no Brasil feitas por brasileiros que estudavam e geravam artigos. Até porque tinha pouco objeto de estudo. Sim. Né? A partir desse momento, a gente tem outras obras, tem outros professores, outras pessoas que contribuíram com o conhecimento. Porque lembra-se, como é que eu vou resolver uma área se eu não tenho conhecimento instalado? O que nós tínhamos, esse era um problema que nós tínhamos, é olhar para o mercado externo. Olhar para a Alemanha, olhar para a Itália, olhar para a Espanha, Portugal, França também tinha algumas coisas nesse sentido. E hoje nós temos produção interna. Eu acho que isso é muito rico para nós brasileiros. Tá? E eu acho que nós temos que voltar agora a olhar para o que nós temos no Brasil. Nós temos bases instaladas de conhecimento enquanto geração, artigos científicos, vários livros publicados. Nós temos consultores que atuam com isso, nós temos recursos, temos infraestrutura. A pergunta é, por que não anda? Por que as pessoas não cooperam? O que nós temos que fazer? Né? Como é que eu levo essa mensagem para essa pessoa que está desgarrada desse rebanho chamado cooperação? Essa é uma grande pergunta, que eu também não tenho todas as respostas até agora. Nem nós, a gente vai construindo, com certeza. Eu preciso dar a resposta aqui. Não temos, não temos. Não, mas talvez a gente se pergunta bastante. Um agente que nem o Sebrae faz diferença nesse processo. Faz falta, na verdade. Né? Isso. Faz falta porque é uma entidade a nível nacional que poderia voltar a contribuir com a mesma eficiência da década lá. Legal. De 2000, né? A gente procura fazer, e é um movimento bem interessante do Área Central, porque ele poderia se resumir apenas no âmbito tecnológico, que é o nosso negócio, é o nosso ganha-pão. Né? Sim, sim. Mas a gente vem construindo conteúdo ao longo desses 12 anos, justamente para ser a contrapartida, né, que a gente entende que o setor possa receber. Né? A gente ajudar a construir esse movimento, ajudar a discutir essa evolução, né, desse cenário, a gente entende que a gente está contribuindo, né, para a evolução desses grupos, né, desse movimento. Né? E é uma forma que a gente encontrou através de conteúdo, né? De trocar experiência com as pessoas ao ponto de enriquecer isso, né? Então, nós temos várias pessoas hoje que dedicam a sua vida acadêmica, dedicam a sua vida profissional nesse segmento, né? Nós somos um exemplo, mas tem tantos outros, né, que a gente poderia citar aqui, tanto na área acadêmica quanto
consultor de negócio, executivos temos gestores, na área jurídica, várias empresas, né, se dedicam a esse modelo, em ajudar esse modelo, na área contábil também, vários exemplos, né? Então, todo esse movimento, todas essas pessoas acabam fortalecendo esse movimento. Mas o que nós entendemos é que ele não caminha na velocidade que o mercado exige, né? Que o mercado gostaria que ele fizesse, né? E tem uma coisa interessante, porque quando eu estou numa rede de cooperação, eu não falo para os meus amigos que é do mesmo segmento, né? Porque o benefício ele é meu, né? Então, assim, veja, é verdade. Daí vem a confiança de novo, né? É mais do que confiança, né? Porque, veja, eu tenho ali uma material de construção, estou numa cidade, né? Então, eu entro numa rede, eu vejo que é vantajoso, compro cimento mais barato, ferro, etc, etc. Eu não vou chegar para o meu vizinho lá do meu bairro e falar assim, eu estou numa rede, entra você também. Veja, e aí esse é o espírito da competição, que é saudável desde esse ponto. Então, quem descobre essa mina de ouro, ele não costuma partilhar com os outros, né? Então, por isso esse movimento de fora que a gente tem que fazer. Um ponto que você falou também da rede Master Valley, quando lá no passado ela teve essa organização e esse salto, foi a importância de fazer uma missão empresarial para o Rio Grande do Sul. Acho que o teu pai foi junto na época. Muito. E eu sei que eles voltaram lá encantado. E aqui eu quero fazer uma fala da importância de você conhecer outros sistemas além do seu. Né? Então, quantas vezes a gente recebeu aqui em Santa Catarina, acho que a área central fez isso para vários outros clientes, trazer uma rede lá de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia, do Ceará, vindo a Santa Catarina, ou levando Santa Catarina para outros estados também, aprendendo, porque a troca ela é muito forte. Esse é um movimento que eu resolvi fazer no passado, conhecendo outros modelos além do Brasil. Por quê? Porque eu tenho a convicção interna, Jonathan, que nós vamos voltar num crescimento de centrais a partir deste ano. Tá? Eu tenho um sentimento, eu tenho investido, você até falou de investir tempo, né? Eu tenho investido tempo, dinheiro e esforço, tá? Para levar o nosso empresariado ao novo patamar. E ele passa por essa rede de cooperação. Sozinho não vai mais, não. Tá? E tem muitas coisas boas, né? Por exemplo, Barcelona nós fomos ano passado. A gente está agora organizando uma outra também para a Colômbia, para conhecer outros modelos cooperativos, né? Porque tudo nessa tocada. Porque você não consegue ir mais sozinho. Chega uma hora sem trazer gente especializada. Imagine alguém hoje querendo montar uma central de compras, querer organizar os processos de vocês de compras de forma individualizada. Eu estava conversando com o Júlio aí na semana passada para estar aqui com vocês hoje, e eu trouxe um ponto assim, que foi marcante, né? Eu até brinquei com ele. Quando é que vocês lançaram a leitura do XML lá na base da Receita Estadual, 2018, 17? 17. 17, 18, né? 17. Para mim, vocês foram a inteligência artificial da época. Teve a planilha que o Jonathan já falou. Mas veja, olha o quanto que o ganho de eficiência operacional e de estabilidade de dado, de análise de dado para tomar decisão de compras coletivas. Isso é gigantesco. E passa por esse movimento. E não isso esses estágios, né, que a gente viveu. Vamos pegar lá a tecnologia quando o Jonathan colocou o sistema no ar. Era para tampar um gap operacional. Isso. Aí teve uma evolução que era o gap da informação. Isso. Ok. Agora a gente está vivendo essa lacuna, que pode ser gestão, então a gente está identificando, né? Educação. Informação. Então, saber usar a informação. Isso, isso que eu ia complementar. Porque hoje a gente entrega um nível de informação gigantesca para a nossa rede e ela ainda não sabe ler, né? Ainda e aí até uma pergunta para vocês, como é que vocês estão usando a inteligência artificial com isso tudo agora? Como é que isso está entrando na área central para ajudar as redes a tomar a melhor decisão hoje? Eu até iria complementar, e já respondendo a tua pergunta, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de excesso de informação. Sim, infotoxicação. Talvez mas é verdade. Isso daí, essa palavra resume bastante, né? E nós estamos vendo uma dificuldade do gestor, das pessoas que estão ali na cadeira decisória, né, desses grupos, a dificuldade de selecionar a informação relevante para a tomada de decisão, né? Então, como tem excesso de informação, hoje tu pode ir num monte de portais, num monte de sites de busca, num monte de inteligência artificial, e ela contribui, né,
com o teu cenário ali empresarial, meu Deus, imensamente, né? Com informações do mundo todo, né? Mas daí tem uma trava do ser humano que é, da maioria, né? Generalizando, lógico, que é, cara, o que eu vou fazer com essa informação? Ou qual é a informação que eu vou pegar para ajudar na tomada de decisão do nosso negócio, né? Então, a inteligência artificial, ela está sendo inserida dentro do contexto do software, né? Da plataforma que o cara utiliza, isso, ao ponto de filtrar, talvez, né? Podemos colocar assim, isso, ou ser mais direto na colocação da informação para que o empresário ele consiga tomar a decisão mais assertiva, baseado numa informação mais direcionada. Então, né? Jonathan, o que você está falando de tomar uma decisão direcionada aos dados? Quando eu fiz o meu mestrado em 2006, a minha dissertação ela teve como ponto central a teoria de uso e recursos de uma central de negócio. O que é isso? Então, imagina você que tem uma central de negócio, você tem compras coletivas, marketing, assessoria jurídica, contábil, um monte de serviço, legal? Tudo isso custa, não tem almoço grátis, legal? A pergunta é, quais desses serviços... Em que intensidade eles precisam existir? Primeiro, qual a importância desses serviços para o sucesso da central de negócio ou para a rede, como queira? Legal, então essa é uma primeira pergunta. O que é mandatório? Qual dessas é mandatória, essencial, que o teu associado não te abandona enquanto central de negócio? Essa é uma pergunta. A segunda, qual é o nível de satisfação com este serviço? E eu tenho que casar com uma terceira variável. Quanto é que custa cada um desses serviços que eu presto, que está relacionado à importância para a rede e está relacionado à satisfação? Quando eu criei esse modelo, na verdade, e eu apliquei num estudo de caso, o que nós aprendemos? Primeiro, que tinha 3 serviços da central de negócio, de acho que 12 ou 14 serviços, que se gastavam um bom volume de recursos da central de negócio, que não tinha importância e nem dava satisfação para o associado. Legal, então o que nós temos que fazer? Remanejar esse recurso. Então, talvez, um dos primeiros trabalhos das centrais que está assistindo a gente hoje legal, quanto é que eu gasto com cada serviço e produto que eu presto, qual o nível de importância para o meu associado e qual o nível de satisfação para o meu associado. Se eu fizer uma leitura disso, né, isso você consegue fazer com o Google Forms hoje em dia, na época você rodava uma folha... Até no área central também tem recurso. Já permite, eu nem sabia, que bom. Você tem que medir isso o tempo todo. Para quê? Para você destinar o recurso de onde dá resultado. Esse é o caminho, não tem como ser diferente. E uma outra observação desse momento que a gente identificou, Nilmar, sobre inteligência artificial, o poder da informação, dos dados, né? É o quanto que, a nível de tecnologia, a gente pode ser relevante para o lojista, diretamente falando, né? Então, não esperar tudo da rede também, né? Então, pela informação que a gente junta do grupo, né? A gente pode entregar um ambiente para o lojista para a tomada de decisão e melhoramento dos indicadores do negócio dele, baseado no coletivo, baseado no grupo que ele está inserido, né? Ou, vamos lá, até de outros grupos, né? Se assim for necessário, né? Então, esse também é um movimento que a gente está construindo no área central, que é ajudar a rede, vamos lá, a fazer com que o seu associado tenha uma performance melhor no seu negócio individual, né? Eu ouvi de um presidente de uma rede uma vez que me gravou muito essa frase, que ele falou que o propósito da nossa rede é fazer com que o nosso lojista tenha resultado individualmente no seu negócio. E muitas pessoas entendem errado isso. Tá, mas não é coletivo? Como é que tu quer que ele tenha sucesso individual no negócio dele? Mas é a ponta que sustenta o modelo, né? É o lojista que tem que ser fortalecido ao ponto da rede ir junto com ele, né? Esse é um ponto importante, porque eu presenciei isso e posso falar que em alguns momentos até fui bem mal incompreendido, porque uma central de negócio ela é um meio para um fim maior. E essa visão desse empresário está totalmente correta.
Isso. Por quê? Porque a central é um meio, né, ele age como um catalisador. Então, ele faz parte do processo, mas ele faz o processo, mas não é parte do processo. O que significa isso? Ele entrega um resultado para todos que é, sim, individual, para melhorar a sua performance, leia-se, tem que dar lucro para o empresário, e a central, aquele grupo de serviço que está ali, ele tem que se pagar. Tanto é que na Brasil Escolar, o seu Afonso, que foi, para mim, é um visionário, porque quando a gente enxerga os modelos para onde está indo agora, depois de 25 anos, era o modelo inicial dele, né? Tanto é que ele tinha uma sociedade limitada, ele não tinha associados, ele prestava serviço para os demais, e foi incompreendido na época. Nós temos que fazer esse processo, por quê? Porque se eu começar a desvirtuar o processo, eu vou querer tornar a minha central daqui a pouco uma franquia, nada contra as franquias, mas o modelo por qual foi criada aquela central de compras é para abastecer as exigências, as necessidades do grupo, e não ser aquilo um grupo, ou seja, não é a criatura ser maior que o criador. Algumas centrais que pereceram no Brasil, eles inverteram esse modelo, eles quiseram fazer da central um negócio comercial para distribuir lucros e dividendos. Isso é uma empresa competitiva, e eu acredito que tem um lugar, mas eu não sei se esse é o melhor modelo. E eu vi algumas não dando certo por isso. Então, eu parabenizo quando eu crio uma central para comprar mais e melhor, prestar serviço para o grupo. Passou disso, eu já acho que é outro modelo de negócio. Entendi. Bom, legal. Vamos falar um pouquinho, a gente já falou até um pouco de tendência de futuro, mas vamos deixar bem, assim, marcado, vamos dizer assim, a fala de vocês no sentido como é que vocês enxergam a tendência de mercado para redes associativas e centrais de negócio. Sei lá, elencar 3 questões, de repente. Assim, o que eu vejo, Aline, primeiro ponto, as centrais precisam criar um modelo de estruturas de governanças potentes. Tá? Essa não tem como, porque... E quando eu faço estrutura de governança, eu não estou falando só do executivo. Eu estou falando, tem que ter um comitê de gestão, tem que ter as entregas e tal, mas tem que ter um dinamismo. Quando tem um processo, e aí às vezes essa palavra associação, que traz junto uma certa burocracia, e todo negócio tem essa burocracia, ela não pode pesar nas costas dos empresários da associação a ponto de atrasar, de não dar celeridade nos processos. Então esse é um ponto que eu trago, né? O segundo ponto que eu vejo, e eu falei anteriormente, tem a ver com esse movimento que nós temos que fazer, principalmente daqueles empresários que não estão em redes, a ajudar a movimentar aí nas entidades de classe que ele participa, nos sindicatos patronais, e falou, olha, existe esse processo, né? E aí, por último, se o Sebrae pudesse voltar a apoiar essa iniciativa, eu acho que seria fantástico, porque é um nome forte. Ele, inclusive no Brasil, central de negócio, redes de cooperação, né, é sinônimo de Sebrae para muita gente. E assim, eu não sou funcionário do Sebrae, sou um consultor, presto serviço para o Sebrae, mas eu sou apaixonado por isso, porque foi quem fez a diferença no Brasil. Tá? Então, eu acho que esses 3, olhando para o futuro, assim, na minha mente que vem agora, seriam esses. Legal, Neymar. John, e você? Eu comungo com as falas do Nilmar, né? Esse primeiro ponto que ele destacou da governança dos grupos, da profissionalização dos grupos, do modelo que vai junto com os grupos, né? Mantendo a essência da cooperação, acho que é fundamental, né? Muitos grupos que a gente assistiu, com a saída de uma pessoa estratégica ou outra ali, o grupo acaba sofrendo muito, né? Muitos grupos até encerrando, né, as atividades por conta disso, né? Então, eles não podem ficar à mercê disso daí, eles têm que ter uma governança ao ponto de sustentar a troca de pessoas, enfim, né? E sustentar um modelo de operação deles, né? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto número 1, assim, de destaque mesmo. Legal. Assim. Posso somar aí? Pode. Governança mais autonomia? Isso. Porque eu acho que faz sentido deixar mais autônomo quem está, né, lá na central, né? Eu acho que existe aí fica rígido, né? Justamente, a decisão coletiva, ela é morosa, né? Mas
a diretriz coletiva ela pode acontecer com uma decisão mais pontual, mais centralizada, né? Então, quando a gente elenca o presidente, vice-presidente, diretor disso, diretor daquilo, eu acho que esse é um dos propósitos, né? Sim. Se o cara é diretor de marketing, ele está ali no compromisso de fazer essa carteira, né? Essa área da rede acontecer, né? E para acontecer ele tem que ter uma certa autonomia, ele precisa disso, né? Porque senão engessa muito e o mercado é piedoso, né? Engole e o negócio não flui na velocidade que precisa e acaba frustrando muitas vezes todo o grupo, né? Então isso é fundamental, né? Um outro ponto que ajudaria muito, eu sei que é um ponto de certo modo chato, mas a nível de leis, né, leis federais que amparasse esse modelo de negócio, eu acho que seria um grande ganho para o modelo, né? Enquadrar essas redes como elas devem ser enquadradas, né, a nível tributário, até a nível de criação do negócio, né? Hoje as redes acabam fugindo para modelos associativo, de distribuidora, cada um faz um bem bolado ali que comporta a sua operação, né? Mas daí tem alguns problemas jurídicos, né, que podem acontecer no modelo tributário, bitributação, oneração, né, desse modelo. E segurança jurídica, né? Segurança jurídica, né? Então, às vezes, que às vezes o empresário ele está tão apaixonado pelo negócio que ele não se atém, né? Mas hoje, tu assumir como presidente de uma rede, tu carrega uma responsabilidade jurídica do modelo atual muito perigosa, né? Muita responsabilidade, né? E daí, se tivesse uma configuração jurídica, né, a nível de lei, que adequasse as redes centrais, isso está em andamento no Brasil, mas como tudo é muito moroso, né, muito trabalhoso, e às vezes desvirtua muito no caminho ao ponto de não ser, ela não terminar como foi concebida, né? Ela foi concebida com uma finalidade e terminou atravessado lá porque muita gente botou a mão, muito interesse individual e acaba desvirtuando um pouco, né? Então esse é um outro ponto que eu acho que ajudaria muito o movimento, muito movimento, né? E você colocou o Sebrae como um propulsor disso daí, mas eu queria abrir um pouco mais o leque, né? E convidar todas as entidades de classe poderiam contribuir com esse modelo, né? Quando a gente fala dos sindicatos patronais que não estão diretamente ligados ao Sebrae, eles podem ser um grande propulsor desse movimento dentro do seu sindicato, né? Quando a gente fala de associação empresarial através dos núcleos setoriais, eles podem ser um grande propulsor desse movimento dentro da associação empresarial. Quando a gente fala de CDL, a mesma coisa, né? Então tem várias entidades e federações que a gente tem a oportunidade de conhecer com área central, tipo a Federação dos Produtores Rurais, né, do Estado, por exemplo, que ela pode ser promotora desse movimento dentro, né? Legal. Tu olha uma federação dessa em alguns estados que tem o seu cunho rural, ela representa 60, 70 mil produtores. Cara, será que não tem negócio dentro de um grupo desse que pode ser fomentado de forma cooperada? Cara, uma infinidade de coisas, né? Isso. Então, eu acredito que além do Sebrae, e não desmerecendo o trabalho do Sebrae, muito pelo contrário, né? O Sebrae seria muito proveitoso se ele voltasse a ter uma dinâmica de trabalho nesse segmento, mas além do Sebrae, a gente poderia estender para todas essas entidades de classe que isso pode ser efetivamente uma diferença no negócio deles mesmo, né? De levar valor para o seu associado lá, né? Para a pessoa que realmente faz acontecer a sua entidade, né? Então eu colocaria esses 3 pontos como uma visão muito particular, assim, mas muito promissora de evolução desse modelo. Legal, Jonathan. Bom, gente, eu vou ter que encerrar.
Já passamos aqui alguns minutos do nosso horário. Agradecer, Nilmar, imensamente obrigado, né, por sua participação, sempre um aprendizado, você estando junto com a gente nessa jornada toda de área central e daqui para frente também. Vamos ver daqui 5 anos como é que vamos estar, né? Como vamos mais contribuir. Cabelo branco, né? Isso. Certeza. Né? Mas obrigada, 25 viu? anos já é um tempo, mas enfim, agradeço também aqui, Aline e Jonathan, pelo convite. E deixar, eu gosto muito da motivação, acho assim, abram a mente, visitem coisas novas. A gente vai manter o contato aqui com vocês também. Falei para o Jonathan, né? Quem sabe a gente possa estar junto em algumas jornadas de conhecimento, e aí vocês entender a base de vocês. E um ditado que eu trouxe aqui na minha cola, que às vezes me dá branco, né? Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Tudo que nós fizemos na vida sempre foi em grupo. Nada foi sozinho. E soma muito, né? E soma. Inclusive esse momento aqui, só cooperação na veia. Obrigado, Aline. Obrigada, Nilmar. Aline, obrigado, né, pela condução do nosso bate-papo aqui. Nilmar, obrigado pela vinda a Rio do Sul, né? A gente já estava ansioso com esse encontro e esse bate-papo. Eu tenho a grata satisfação de te conhecer a longa data, né, através desse movimento, e tu sempre foi muito querido com a gente em contribuir, né, para o movimento e, consequentemente, para o nosso negócio também, né, encorajou nós lá atrás em investir nessa área, né, em comprar, entre aspas, essa briga, né, em fazer acontecer isso daí, e hoje tu pode observar que o Área Central respira esse movimento, né? Nós estamos com 54 pessoas trabalhando no Área Central, que todo dia, todo momento se fala de cooperação. Se vive esse modelo, nos incomoda algumas coisas, né? Uma das possibilidades de compartilhar aqui contigo esse momento é justamente para alinhar esses pontos, né? Entender se a gente está compreendendo da melhor forma a evolução desse movimento, que nos deixa bastante feliz que os nossos pensamentos eles se cruzam, né? Eles realmente se complementam assim. Então a nossa visão de evolução desses negócios passa por compartilhar essa informação contigo e entender que nós estamos no movimento correto, né? E o nosso grande esforço de contribuir, né? Através da fala que tu acabou de falar, né? A gente junto com as redes, com as pessoas que se dedicam a esse movimento, a gente pode realmente transformar a cooperação no Brasil, e é isso que a gente acorda todo dia com anseio, né? De fazer a nossa parcela, né? Contribuir a nossa parte para que o movimento se fortaleça, evolua, cresça, né? E seja relevante a nível de Brasil, né? Então, obrigado pela tua vinda, Aline, novamente, obrigado, e fico feliz em poder compartilhar esse momento com vocês aí de muito aprendizado. Legal, então tá, vamos encerrar a nossa websérie. Agradeço aí toda a equipe, obrigado, gente. Valeu. Obrigado.